E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e eu vou trazer algo diferente para você hoje. Não vou falar de economia, tá? Mas vou falar de uma palavra que está entrando muito em evidência aqui no Japão. E seria muito bom que você aprendesse. Qual que é a palavra japonesa que você está falando aí? Kasuhara. Japonês, mas que raio de palavra? O que é isso, Kasuhara? Vem do inglês Customer Harassment. O que é? O assédio ao cliente ou o cliente assediando a empresa ali, tá? Vai depender, como é que se fala assim, da tradução da pessoa ali na situação. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, tá? Senta que lá vem a história, tá? Porque a gente precisa colocar o contexto para a pessoa poder entender o que está acontecendo aqui no Japão. Tá? É o seguinte, todo mundo sabe que está tendo uma onda muito grande, mas muito grande mesmo, de inflação. Então os preços estão subindo de forma vertiginosa, praticamente de um em um mês ou dois em dois meses, dependendo da empresa, 3 em 3 meses, estão remarcando preços. As coisas assim, estão meio horrendas, né? Então, dependendo, há uma oscilação de preço muito grande no Japão agora, em determinados produtos. Tem empresas que já anunciam na internet, ó, daqui tanto tempo nós vamos aumentar. Porque baseado o quê? Na última compra do estoque que ele fez, então ele dá para segurar o aumento em um certo tanto, aí depois, ó, a partir daqui nós vamos ter que aumentar. Tá? Então, dessas mudanças, e vem uns aumentos meio brutais aí. Então tem que se tomar cuidado, sim. Então, de acordo com esses aumentos que estão tendo direto, e determinadas empresas, em vez de colocar junto com o aumento, ele reduz a quantidade de produtos dentro. Então, por exemplo, uma embalagem de biscoito que a gente vinha a 10, dependendo, está vindo 8 dentro. Só um exemplo. Então, isso modifica a gramagem, muita gente começa a ficar insatisfeita. E nessa brincadeira toda, está pegando o quê? Todas as empresas, prestadores de serviço, fábricas, e assim vai. Tá? Então, deu para você entender nessa brincadeira. Então, muita gente está ficando insatisfeito com serviços, outros produtos, e eles estão reclamando muito. Mas muito mesmo, tá? Aqui no Japão. Aí eles vão no órgão do consumidor ali, aí o Fair Trade Commission do Japão também está pegando muito em cima. Então, uma série de órgãos estão recebendo uma série de reclamações, e isso está gerando dor de cabeça para o governo aqui no Japão. Tá? Essas reclamações. Então começou a surgir na mídia o Kasuhara. Tá, que é esse Customer Harassment, né? O assédio do consumidor ou assédio ao consumidor ali. Então dá para você sacar o tamanho da dor de cabeça. Então eles estão começando a se mover, tá, em prol das empresas. Tá? Você vê que o governo federal japonês fez essas medidas de inflação aí e agora tem que arcar com o preço. Só que eles não estão arcando com o preço. Tá? Eles estão deixando o pau comer. Só que a cidade de Tóquio, por exemplo, ela está recebendo tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que ela está tentando fazer uma lei. Tá? Ela vai tentar promulgar a primeira lei do país, só que a lei metropolitana. Então essa lei só vai valer para a região de Tóquio. Ali. Aí na hora que entrar para os outros estados, já não vale. Vai valer só para Tóquio. Então vem comigo aqui, já para você ter uma ideia do que está acontecendo, uma ideia do que é o Kasuhara e do que possa vir a acontecer talvez com você no futuro. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque se você for numa empresa, ou faz de conta, você vai num produto brasileiro, ou você vai em qualquer numa prestadora de serviço, né? E se você não gostou do serviço, não gostou do produto, e coloca ele no pau, por exemplo. Se a prestadora de serviço, ou seja lá quem for que você estiver processando, achar que você está usando de Kasuhara e você usar, ele, no caso, a pessoa que você está processando usar essa palavra Kasuhara no processo, dependendo da avaliação, você perde o processo. Por causa do quê? Do tal do Kasuhara. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com determinados tipos de processos por causa dessa palavra Kasuhara, que pode levar o consumidor a perder a causa de uma forma assim, como é que se fala assim, muito rápida, tá? Sem ter grandes, como é que se fala assim, julgamentos ou detalhamentos no julgamento, etc. Tá? É uma coisa assim meio complicada, mas vamos lá. Ó, se você entende japonês, aqui você já vai ter uma ideia do que eu estou falando, ó. Kasuhara wa pawahara ya sekhara nado to kotonari, 法律上の定義はありません。東京都は被害を抑止するためには
するには消費者に該当する行為を認識してもらう必要があるとして、条例でカスハラを定義づける方向で検討を進めていることが関係者への取材で分かりました。都が専門家などで作る部会の意見をまとめた案では、カスハラを就業者に対する暴行、脅迫などの違法な行為、または暴言や正当な理由がない過度な要求など、不当な行為で就業環境を害するものと定義しています。Então, se você entende Nihongo, já deu para você ter uma ideia. Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia do que tá. E eu vou trazer junto disso aqui, são 3 matérias, tá? Já para você ter uma ideia da forma que está acontecendo aqui no Japão e o tanto que esse Kasuhara ele está entrando em evidência. Tá? Num esforço para promulgar a primeira lei de assédio ao cliente do país, né, para evitar o chamado assédio ao cliente, ou chamado assédio do cliente, o governo metropolitano de Tóquio, então você vê que eles falam metropolitano, então essa lei não vale para o país inteiro. É a primeira lei, só que não vale para o país inteiro, só vale para a região de Tóquio. Tá? Propôs uma lei que definiria o que é o assédio ao cliente. Quando você fala assim, assédio ao cliente, dá a impressão que as empresas estão fazendo assédio para o cliente, ou no caso assim, assediando o cliente. Mas é o contrário, tá? E forneceria exemplos de atos específicos, como exigir uma quantia exorbitante de dinheiro devido a um erro por parte da loja, né? O subcomitê aprovou a proposta e o governo metropolitano de Tóquio pretende apresentar essa proposta de decreto o mais rápido possível com base nesses detalhes. O governo metropolitano de Tóquio está considerando promulgar o primeiro decreto do país para prevenir o assédio. E foi realizada uma reunião do subcomitê no edifício do governo metropolitano de Tóquio, com a participação de especialistas e outros para discutir as contramedidas. A esse respeito, o governo metropolitano de Tóquio considera, ao contrário do Pawahara, que é o assédio de poder, tá? Tanto que está tendo bastante problema também com Pawahara, tá? Houve no exército japonês, no caso a Força de Alta Defesa japonesa, tanto que teve, comandantes que foram exonerados por causa do Pawahara, tá? Da mesma forma, se você estiver dentro de uma fábrica, seu chefe começar a te mandar fazer muito atribuição que é fora do que você foi contratado para fazer, ou ele ficar pegando muito no teu pé, ou dependendo da forma que for, pode ser constatado Pawahara, tá? Então se você meter no pau e alegar Pawahara, a chance de vencer é muita. Então já vai ficando ciente aí. Mesma coisa em empreiteira também, dependendo do que a empreiteira. Eu sei que muita empreiteira vai me odiar agora, tá? Vai pedir pro funcionário fazer alguma outra coisa assim, tá? Dependendo é Pawahara também, tá? A forma que ele fala, o Tantocha falar com você, esse tipo de coisa, se você conseguir gravar ali, registrar alguma coisa assim, é considerado Pawahara, né? Dependendo, determinados, como é que se fala, me fugiu a palavra, como é que se fala? Pode ser considerado abuso, determinados avisos que ele falar. Tá? Que chega... Me fugiu realmente a minha palavra. Me desculpe, tá? Pode dar problema. É a mesma coisa assédio sexual. Dentro de uma firma, o Sekuhara, né? O Sexuhara. Dentro de uma firma. Se você achar que o chefe ou algum peão ali, de sexo diferente, está te abordando muito ou algo parecido, você pode ir pra cima ali, né? Com processo que... Isso aqui já tem lei, no caso, o Sexuhara e o Pawahara. Tá? Então são coisas assim que dá problema se for alegado. Mas não existe uma definição legal para o assédio em si. Pelo que a portaria estipula como o que é assédio, é definido como atos ilegais como agressão ou intimidação contra trabalhadores ou linguagem abusiva ou razões legítimas. E foi proposto que a definição fosse definida como atos irracionais, como exigências irracionais e excessivas que prejudiquem o ambiente de trabalho. Então já deu para você ter uma ideia que isso aqui não é a empresa assediando o cliente, ao contrário, o cliente assediando a empresa de alguma forma. Então se for constatado, né, no caso, ato irracional, como uma exigência irracional ou excessiva,
Se você processar a empresa ali no caso, e a empresa usar esses tipos de termos, alegações, você vai perder a causa. Tá? Por isso que tem que se tomar um certo cuidado, e eu já estou aqui te alertando. Além disso, a fim de garantir a eficácia da portaria, foi proposto ações específicas que fossem exemplificadas nas diretrizes recém-estabelecidas e propostas, né? Embora, igual, por exemplo, primeiro, embora a exigência de 100 milhões de ienes seja uma responsabilidade do Kazuhara, a solicitação, no caso, é que eles colocaram aqui, só que no caso assim, se você vai pedir deu algum problema, com um bolo, por exemplo, igual que eles já deram um exemplo em uma outra matéria, deu problema com um bolo, tá? Aí você vai lá e faz uma exigência de reembolso de 100 milhões. Pô, isso é totalmente irracional, igual que eles colocaram ali. Então isso aí faz parte do que? No Kazuhara, do cliente à empresa. E não vai ter lógica. Mas se você fizer a solicitação de reembolso, de 3 mil ienes, é uma média de um preço de um bolo, tá? Em tom educado, isso não é considerado Kazuhara, tá? Então tem essa zona, como fala assim, considerada zona cinzenta aí, da lei, tá? Que vai depender da forma de interpretações. Se não for algo muito, como é que se fala assim, exorbitante, algo que beira o ridículo, tá tranquilo você fazer reclamações à empresa ou processar a empresa ali. Mas se você chegar e chutar o pau da barraca, já não vai rolar. Por quê? Teve todo esse problema aqui no Japão com a inflação e o pau está comendo. Os consumidores estão indo para cima das empresas. Só que, em vez do governo, proteger as empresas, o consumidor, ele está protegendo o quê? As empresas. Então você já vê que, entre aspas, o governo Kishida ele já faz certas coisas já de caso pensado. Então ele valoriza mais a empresa ali do que, o consumidor final, que vai gerar a riqueza, o lucro para a empresa e para o Japão. Já deu para você ter uma ideia que a coisa aqui no Japão está ficando ao contrário, os valores estão sendo distorcidos. Simples assim. Mas continuando. Além dessa proposta, o subcomitê também concordou em não impor qualquer penalidades. E o governo metropolitano de Tóquio pretende apresentar uma proposta de decreto o mais rápido possível com base nesse conteúdo. Por que ele não vai, colocar nenhuma penalidade? Porque isso aí ele vai deixar a cargo do Saiban. No caso assim, pro juiz, ali pro tribunal que vai fazer, o julgamento do caso. Tá? Então você vê que eles estão fazendo uma proposta, mas eles não vão se intrometer em qualquer situação. Fez lógica? Não fez. Tá? Mas é aquela maneira assim, estamos fazendo alguma coisa para não falar que não estamos fazendo nada. Tá? É complicado? Mas Hiroyuki Hashimoto, professor emérito da Universidade de Keio e presidente do subcomitê, disse, né, o Kazuhara, de uma maneira fácil de entender no decreto, levará a contramedidas. Né? Queremos que o governo metropolitano de Tóquio tome contramedidas com senso de velocidade. Mas sabe como é que é, né? O governo metropolitano de Tóquio, que está a considerar e promulgar o primeiro decreto do país para prevenir o assédio, espera evitar danos consciencializando os consumidores sobre o comportamento que constitui o assédio. É aquela velha história que eu falei antes. O povo já está ficando muito puto com essa história desse, desse excesso de inflação que está tendo aqui no Japão e está reclamando. Em determinadas situações, com razão. Só que o governo em si, já não aguenta mais ficar recebendo reclamações das pessoas. Então está tentando fazer alguma coisa ali. Né? Por esse motivo, para garantir a efetividade da portaria, está sendo considerado ilustrar ações específicas nas diretrizes recém-estabelecidas. Tá? Um exemplo disso é o caso do nome escrito em um bolo de aniversário de uma criança comprado por 3 mil ienes. Né? E o nome estava incorreto à escrita. Então, no caso que se enquadra o Kazuhara, né? Pegar o balconista ali pelo peito e exigir 100 milhões de ienes de indenização. Né? Falar como é que se fala assim, que
isso é dano moral, que deu problema na hora da festa ali, então eu quero 100 milhões de ienes. Então isso aqui é considerado de um bolo de 3 mil ienes. Isso é considerado caso raro, tá? Exigem 100 milhões de ienes em tom educado. Ó, fulano, tá? Você me reembolsa em 100 milhões, tá? O bolo, a merda que você fez no meu bolo, tá? Também é caso raro, né? Pegar o balconista pelo peito, tá ali, como é que se fala assim, e exigir um reembolso de 3 mil ienes, tá? Então, por mais que o bolo seja 3 mil ienes, se o cara usar de agressão para poder exigir um reembolso de 3 mil ienes, também é considerado caso raro, tá? Então, você tem que ser muito bem educado ali na hora que você for fazer sua reclamação ali, tá? Para a empresa. Por outro lado, solicitar um reembolso de 3 mil ienes em tom educado não constitui assédio. No entanto, existem muitas áreas cinzentas que são difíceis de avaliar no campo real. Sim, é fato, tá? Até porque não existe nenhuma lei específica para isso, então fica complicado? Fica, tá? O assédio sexual e o assédio de poder têm definições legais e lei estipulada para as medidas em que os empregadores podem tomar, né, para prevenir o assédio. Desses, o assédio sexual refere-se a uma resposta do trabalhador ao comportamento sexual no local do trabalho, que faz com que o trabalhador fique em desvantagem em termos e condições de trabalho. Tá? Isso aqui é a definição que eles colocaram do sexo raro. E o assédio no poder refere-se a uma relação superior em que ocorre no local do trabalho. A lei define isso como qualquer comportamento que prejudique o ambiente de trabalho dos trabalhadores devido a um comportamento que vai além do necessário e razoável para o trabalho. É aquilo que eu havia falado. Se o seu chefe começar a te mandar fazer coisas além da sua atribuição, que você assinou o contrato, pau a rara, tá? E no caso do sexo raro aqui, uma resposta do trabalhador ao comportamento sexual no local de trabalho que faz com que o trabalhador fique em desvantagens em termos de condições de trabalho. Igual, dependendo, se você é mulher, tá? O teu chefe te manda fazer um serviço que é considerado para homem, pesado, esse tipo de coisa, pode ser considerado sexo raro. Não só aquele assédio verbal, você se eu falar o YouTube me come com farinha, tá? E etc. Então dá problema? Dá problema. Tá? Então já vão ficando cientes aí. Tá? O assédio sexual foi introduzido em 2006, tá? E o assédio do poder, no caso assim, de poder, foi introduzido em 2019. Para responder adequadamente às consultas dos trabalhadores, a lei exige que os empregadores tomem medidas necessárias em termos de desenvolvimento de sistema e gestão de emprego. No entanto, não existe uma definição legal para o caso raro, e não há obrigações de que as empresas tomem medidas contra ele. Então, quem que sofre ali, nessa brincadeira toda? O trabalhador. Igual, já deram um exemplo ali, né, de trabalhadores que, naqueles call centers, né, que ficam recebendo as ligações dos consumidores ali, e muitos deles reclamam, e muitos deles, como é que se fala assim, o pau come mesmo, os caras sentam a língua ali. E nessa brincadeira toda, dependendo, é considerado caso raro? Sim. Tá? Então tem que se tomar cuidado muito nessa brincadeira. O professor Hiromi Ikeuchi, da Faculdade de Sociologia da Universidade de Kansai, que conhece o caso raro, disse que o decreto está considerando definir o que é o caso raro. Até agora, as pessoas tinham que se perguntar: o que estou experimentando agora é caso raro, no caso do trabalhador, né? Não consegui reconhecê-lo claramente. Acho que, uma vez definido, né, serei capaz de reconhecê-lo com confiança e dar os próximos passos, né? Por outro lado, ao contrário do assédio de poder e o assédio sexual, mesmo que definamos as situações em que interagimos com os clientes, variam, né, a consoante do tipo do negócio, né, a situação do negócio, se é um tipo loja na cidade ou subúrbio, etc. E não sabemos se isso se aplica a todas as indústrias. No entanto, ao traçar um limite, existe uma possibilidade de surgirem alguns aspectos negativos, como o fato de que não há problema em dizer que essas coisas até uma linha de fronteira, aquela velha linha tênue, né, do bom senso, pode ir até aqui, depois dali o pau já come. Fica complicado que não tem uma lei específica para isso ainda.
Com base nessa portaria, cada empresa ou loja customizará suas contramedidas. Tá? É aquela velha história, dependendo de um cliente chato, ele começa a encher muito o saco ali, o dono da loja simplesmente ele pode falar, não vou vender para você, não vou, como é que se fala assim, prestar serviço para você, ou algo parecido. Ele vai ter esse direito, tá? E, como é que se fala, se o consumidor tentar colocar em prática ali, fala, isso aqui ele me usou de, como é que se fala assim, de discriminação, ele não quer fazer isso para mim, que não sei o quê. Se a loja provar que foi caso raro, quem ganha é a loja, não o consumidor. Tá? Por isso que eu já estou trazendo para você aqui, já para você ficar ciente. Por que esse tipo de coisa? Porque tem pessoas que são sensatas, vai lá, tenta conversar, deu problema no produto, você troca alguma outra coisa assim. Não, mas tem gente que já é muito ignorante. Tá? E isso independente de ser brasileiro, japonês, indiano, paquistanês, sei lá o que for. Existem pessoas ignorantes, tá? Nesse meio tempo. E é para prevenir esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, tá? Tem empresas também que abusam muito, como é que se fala também, na questão de prestação de serviço e etc. Mas vamos lá. Ele acrescentou que o primeiro passo nas contramedidas é aumentar a conscientização sobre o termo caso rara. Por isso que eu já estou trazendo para você aqui. Questão de conscientização também. Você vê que o canal aqui não fala só de economia. Criar um ambiente onde os funcionários, incluindo consumidores, possam trabalhar confortavelmente através de promulgação de decretos também beneficiará os consumidores. Tá, nem tanto, tá? Mas de qualquer maneira, porque dependendo, isso aqui abre um precedente para as empresas, tá? Dependendo, chutar o pau da barraca. E nisso já dá para você ter uma ideia que a coisa fica meio complicada, tá? Vamos para uma segunda aqui, segunda matéria, né? Há um ano, a Arengo realizou um inquérito com 1.000 pessoas, incluindo 675 pessoas que foram diretamente afetadas e 325 cujos colegas de trabalho foram vítimas, a fim de descobrir a situação real do caso raro. Então você vê que eles já estão fazendo pesquisa há um certo tempo. Tá? Tanto que isso aqui começou a se tornar, vir à tona agora, essa palavra. Por isso que eu já estou trazendo para você. De acordo com a pesquisa, quando questionadas as mudanças nos números de casos dos últimos 5 anos, 369 pessoas responderam que eu acho que aumentou, o que é cerca de 5 vezes mais as 77 pessoas que responderam. Eu acho, no caso assim, que a diminuição desse acho que aumentou. Aos que responderam eu acho que aumentou, foi solicitado que escolhessem múltiplas respostas para explicar o que pensavam assim. E as múltiplas respostas mais, como é que se fala assim, mais votadas foram, né? Estresse causado pela disparidade e uma sensação de confinamento social, como no caso o coronavírus. Foco no excesso de clientes, tá? Isso aí você vê que aí já é um problema da empresa, tá? Captou clientes demais além da, como é que se fala, do que ele poderia servir de, como é que se fala, de prestação de serviço. Aí a hora que atrasava uma prestação de serviço aqui, fazia algum problema ali, tá? Aí nessa brincadeira os clientes ficavam, como é que se fala assim, insatisfeitos, ligavam para lá, só que aí é um problema do cliente, não é um problema da empresa, não é um problema assim no caso de inflação ou algo parecido, tá? Deterioração dos serviços devido à escassez de mão de obra, é o que está acontecendo muito agora. Tá? Por que disso? Com essa inflação, as empresas, dependendo, precisam enxugar sua folha de pagamento para continuar tendo lucro. Então, dependendo o serviço que era dividido para 2 pessoas, agora uma pessoa tem que fazer serviço de 2 pessoas. Isso sobrecarrega a pessoa. Tá? Então já dá para você ter uma ideia, que você vê que é outro problema diretamente da empresa, não do problema de inflação em si. Tá? O uso popular de ferramentas de disseminação de informações altamente anônimas. Então já estão colocando a culpa na internet. Das 675 pessoas diretamente afetadas, 516 ou 76,4% responderam que as suas vidas mudaram em relação ao assédio. Tá? Eu me sentia deprimido quando ia trabalhar, né?
eu não conseguia me concentrar no trabalho, tá? Eu não conseguia dormir, tá? Então isso acontece, tá? Acontece pra caramba, tá? Tanto você vê que muita gente acaba, como é que se fala assim, infelizmente acontece aqui no Japão, tá? Deu pra você entender, não posso ficar usando as palavras assim por causa do tio YouTube. O Kasuhara tem impacto negativo na mente e no corpo da pessoa? Qual é a realidade? Desta vez, né, eles fizeram uma entrevista ali, né, com uma empresa, empresa de software. Né? Aí eles deram um exemplo aqui, né, do que aconteceu. No caso, o operador ali, no caso de call center, aconteceu com ele. Né? Aí ele atendeu um chamado, aí a pessoa começou a falar, isso aqui é só para dar um resumão, tá? Né? Olha, não me dê uma resposta tão boba. Oi, vou te matar. Se você está gravando, pode chamar a polícia, não tem problema, pode dizer qualquer coisa, mesmo que seja chantagem, tá? Você está brincando comigo, que não sei o quê. Então são exemplos que acontecem, tá? Que foi falado para ele ali. Então, como é que se fala assim? O cara começou a ter problemas, né? Psicológicos, esse tipo de coisa. Então, começa a dar problema? Começa a dar problema. Aí, continuando aqui, tá? Outra reportagem aqui, presta bem atenção no Nihongo, ó.カスハラを繰り返していたという40代の男性です。IT 関連の事業を営み、年収は1000万円を超えるといいます。かつての上司や客に厳しく叱責されたことが自身の成長につながったとして、訪れた店では不備などを厳しく指摘することが相手のためになると考えていました。Então já deu para você ter uma ideia que a grande parte do problema do Kasuhara é da própria empresa com os problemas que elas têm de serviço, de administração, etc. Mas a inflação teve um grande problema com isso sim também, tá? Porque forçou as empresas a diminuírem o número de trabalhadores, a captar mais, como é que se fala, a prospectar mais clientes acima do limite que ela comporta de serviço, etc. Isso foi deteriorando muitas coisas e os clientes começaram a ficar muito putos com esse tipo de coisa e deu problema, sim. Como deu para você ter uma ideia aqui também nesse outro áudio. Mas vamos lá. Em um inquérito sobre os assédios aos clientes, chamado Kasuhara, tá? Realizado por um sindicato, aproximadamente 1 a cada 2 pessoas respondeu que havia sido vítima nos últimos 2 anos. E os últimos 2 anos já deu para você ter uma ideia que é governo Kishida e etc. Parará, né? Mas e os especialistas afirmaram, para evitar os danos é importante que as empresas traçarem claramente uma linha, né, entre o assédio ali. O UA Zensei, né, que é um sindicato trabalhista, realizou uma pesquisa online com seus membros do sindicato no setor de serviços, que foi até março, para descobrir a situação real do assédio e recebeu respostas de mais de 33 mil pessoas. Então você vê que esse aqui é um sindicato até grande, porque mais de 33 mil sindicalizados ali é um sindicato forte. Vamos parar para ver. De acordo com a pesquisa, quando os questionados, né, receberam a pergunta: você já foi vítima de assédio nos últimos 2 anos? 46,8% respondeu sim. Em um inquérito realizado há 4 anos, a taxa de resposta foi de 56,7%, uma diminuição de quase 10 pontos em relação ao inquérito anterior. Mas aproximadamente 1 a cada 2 pessoas disse ter sido vítima. Quando questionado sobre o assédio ao cliente, o Kasuhara, o que mais impressionou foram 39,8% disseram abuso. Tá? 14,7% disseram intimidação, 13,8% disseram reclamação que repetem o mesmo conteúdo, né? E 13,8% disseram longas horas. Né? Aí esses longas horas eles não definiram se é longas horas de trabalho ou longas horas de espera, alguma outra coisa assim. Tá? E tem contenção com 11,1%. Além disso, quando questionado sobre os motivos específicos que desencadearam o assédio, 26,7% disseram, né, que isso aí foi uma saída para a insatisfação do cliente.
Então é aquela velha história, ou a empresa não está fazendo um serviço bem feito, ou colocando, como é que se fala assim, produtos numa forma decente ou algo parecido, tá? 19,3% disseram que os erros no atendimento ao cliente e na prestação de serviços. Isso é fato, tá? Isso é uma coisa até meio que corriqueira entre os comércios brasileiros, tá? Quem já fez compras aqui no Japão diretamente com comércios brasileiros ou prestação de serviços com brasileiros, acaba ficando insatisfeito. Eu já fiquei insatisfeito várias vezes, tá? Por quê? O atendimento ao cliente das empresas brasileiras aqui, não estou falando que são todas, tá? É horrível. É simplesmente horrível, tá? Além de muita mentirada. O grande e última mentira que eu caí, que foi? Que era se eu fizesse a troca da internet, tá? Para aquela empresa ali X, que eu não vou dar o nome, a gente ganharia 3 meses grátis de internet. Eu falei, beleza, pô, para mim tá lucro, né? Se eu ganhar 3 meses grátis, eu consigo me dar uma levantada financeiramente. Fiz a troca. Pergunta se eu ganhei os 3 meses grátis. Não, muito pelo contrário, estava ganhando cartas de cobrança, porque quem deveria fazer o pagamento desses 3 meses grátis era a empresa que fez a intermediação com a parte da internet. Só que eles não pagaram. Então eu estava recebendo, como é que se fala assim, cobranças. Então eu tive que pagar esses 3 meses. Então a empresa que fez a intermediação recebeu a comissão pela nova linha de internet que eles fizeram, só que eu não ganhei os 3 meses grátis. Eu só não vou dar o nome da empresa aqui para evitar dor de cabeça. Mas acontece muito aqui no Japão. Mas muito mesmo. Então, às vezes, até compensa fazer o serviço diretamente com empresas japonesas do que com brasileiras. Tá? Aí aquela velha história. Ai, japonês, você está sendo, como é que se fala assim? Você está discriminando os seus, como é que se fala, seus conterrâneos, os brasileiros. Você tem que dar mais apoio para os brasileiros. Mas os raios dos brasileiros passam a perna nos próprios brasileiros aqui no Nihon. E não é um caso ou outro. Então, como é que você vai falar que você vai favorecer uma empresa ou outra? Você vê que determinadas empresas, eu falo o nome aqui, porque são empresas que vale a pena divulgar. São empresas que, como é que se fala? Fazem um serviço bom, pelo menos para mim foram bons. Então, para mim, vale a pena divulgar. Mas é aquela velha história, se eu coloco o nome de uma empresa que faz um mau serviço, aí daqui a pouco fala assim, eu vou te processar. Aí daqui a pouco vem um monte de gente encher meu saco, então eu prefiro não falar o nome da empresa. Mas já deixo o alerta, tem empresas brasileiras que fazem determinadas propagandas prometendo 3 meses de internet grátis que não cumprem. Fato! Tá? Aí, vida que se segue. Mas continua. Né? E 19,3% disseram mal entendidos do consumidor. Tá? Aí é aquela velha história. Quando você vai fazer uma compra ali, como é que se fala, o atendente lá, ou seja lá quem for, não explica direito. A mesma acontece muito, né? Dependendo. Você vai comprar um produto, tá? Que se precisa ser instalado, existe a taxa de instalação e o vendedor não fala essa taxa de instalação. Aí depois que é cobrada essa taxa de instalação, o cara vê o preço ali, ele assusta. Ele falou assim, mas não estava aqui, tá? Ou como é que se fala? Esse valor, porque esse valor era cobrado à parte. Então você vê que existem, tá? As coisas que não são explicadas, que dá problema. Tá? Eu sei que vai ter muita gente que vai me xingar nesse vídeo, principalmente aqui no Japão. Tá? Mas, vida que se segue, mas acontece aqui. Tá, eu vou tapar o sol com a peneira? Não, até porque é muito problema de caso raro que acontece nisso aqui. Tá? À medida que a consciência do caso raro está se espalhando, algumas pessoas estão pensando em tentar mudar. Né? Um total de 140 pessoas participaram de um curso de controle de raiva. É brincadeira, mas existe, você vê, curso de controle de raiva, que é realizado em Tóquio para aprender como controlar suas emoções de raiva, desde que o curso foi aberto no ano passado. Então você vê que tem muita gente raivosa por aí. Né? Segundo o organizador, várias pessoas estão solicitando a realização do curso para mudar
né, em relação que possa ser que aconteça com o caso Hara. No curso foi realizada uma simulação sobre os participantes controlariam suas emoções caso se sentissem desconfortáveis, né, porque a imagem de seu rosto no cartão de visita que havia sido encomendado parecia diferente do que o esperado. O palestrante disse aos participantes, mesmo que seja apenas 2%, eu quero que vocês tenham um sentimento de afirmação pela outra pessoa e incentivou-se a absterem de assediar as outras pessoas devido ao seu desconforto. Aí o que isso quer dizer? Que é aquela velha história, não faça o outro que você não gostaria que fizessem para você. Simples assim. Tá? Se você quer ser tratado de uma forma bacana, trate de uma forma bacana. Se você quer um sorriso, dê um sorriso. Se você está com a cara fechada, carrancuda o dia inteiro e está esperando um sorriso de umas pessoas, o sorriso das pessoas, e depois reclamar, ninguém sorri para mim, eu sou um coitado, mas você fez alguma coisa por onde? É mais ou menos por aí que ele quis dizer ali. Tá? Para evitar o assédio, o governo local e as empresas estão começando a tomar medidas. O governo metropolitano de Tóquio está atualmente a considerar a promulgação do primeiro decreto anti-Kashihara, no caso do Katsuhara, né? Do Kashihara é bom, né? Katsuhara do país. Ao contrário do assédio, né? Como assédio sexual ou assédio do poder, no caso o Sekuhara ou Pawahara, não existe a definição ali, tá? Em prol, né? Como eu já tinha lido ou a definição antes. Não vou ler de novo aqui para não se tornar uma coisa meio complicada. Na semana passada, a JR East, tá, também anunciou pela primeira vez que formulou uma política para lidar com assédio. Nesses casos, os atos que se enquadram em assédio incluem solicitações de serviços injustificadas, ou no caso, o cliente pedir algo ali que não faz, não justifica, tá? Isso vai ser considerado caso raro, porque dependendo, pessoas fazem solicitações injustificadas. Daqui a pouco, você não fez, eu vou te processar. Então, se a JR, por exemplo, alegar esse tipo de coisa como caso raro, ela ganha. Fato. Tá? Postagem excessiva de informações pessoais, né, de funcionários na internet. É aquela velha história. Com essa lei nova de... Como é que se fala? Me fugiu a palavra, tá? Que você não pode ficar difamando as pessoas na internet aqui no Japão, que dá processo, dá multas, etc. Tá valendo, você vê que isso é considerado caso raro. Palavras e agressões agressivas. Se houver qualquer outro comportamento malicioso, a polícia e os advogados serão consultados a tomar medidas rigorosas. Então é aquilo que eu falei. Então você vê que isso aqui é medidas da JR East. Tá? Que ela já vai tomar contra clientes que tentarem fazer o caso raro com ela. Então você vê que as empresas determinadas já estão tomando suas ações. Por isso que para você que mora aqui, tá? E for, como é que se fala assim, por tentar processar alguém ou tentar fazer, como é que se fala assim, reclamações, haja de uma forma sensata, tá? Para não dar problema para você, porque às vezes o processo que você está querendo colocar em cima da pessoa, a empresa ela pode fazer o processo contra você. Porque se você, eu vou te processar, e vai lá e quebra o pau e faz o caramba 4. Se a empresa falar assim, eu vou te processar por caso raro, tu tá lascado. Em vez de você, como é que se fala assim, ter os seus direitos de reclamante contra a empresa vai virar isso contra você. Simples assim. Então são as leis que tem que tomar cuidado aqui no Japão daqui para frente. Tem que tomar cuidado aqui para frente. Tá? Mas isso aqui por enquanto, tá, é uma palavra que está se tornando, como é que se fala, que eu quero te alertar, está se tornando corriqueira aqui no Japão. Tá? Que quem está tomando o primeiro passo para isso é a cidade de Tóquio. Se o seu Kishida vai fazer alguma coisa a respeito, só Deus sabe. Mas por enquanto isso aqui não vale a nível nacional. Tá, por enquanto só para Tóquio, só que a palavra caso rara, né, tá se alastrando no Japão inteiro, tanto que você vê que as mídias estão trazendo certas coisas e eu tô trazendo isso para você aqui, já para você ter uma ideia real do que está acontecendo sobre essa questão do caso rara, tá? Então só tome um certo cuidado com esse tipo de coisa. Da mesma forma, igual assim, você vai no produto brasileiro.
Você pode ir lá comprar alguma coisa. Você vê que a coisa não estava muito legal, você vai lá pedir para trocar ou reclamar. Mas se você chegar de uma forma educada, beleza. Mas se você chegar lá dando voadora de 2 pés, os caras podem falar, não, vou trocar e vou meter um processo em você. Simples assim, por caso raro. Por isso que eu gosto muito da política do Cóstico. A política do Cóstico, você vê que deu problema, só você ir lá com o produto, com a notinha, eles não te enchem o saco, já faz a troca. Simples assim. Porque aí ele não gera desconforto para o cliente não gera desconforto para ela, e fica todo mundo feliz e o cliente volta a comprar. Porque às vezes, dependendo da pessoa, não volta a comprar em determinados locais. E eu mesmo, em determinados locais, produtos brasileiros, não volto. Tá? Eu posso passar na frente e falar assim, eu preciso comprar tal coisa. Eu vou lá na Tonga, na Mironga, pode ser 10 km a mais ou mais. Eu vou lá, em vez de em determinados produtos brasileiros. Então já dá para você ter uma ideia que tem gente que faz birra. Eu faço birra. Determinados produtos, igual assim, determinadas ações que eu já recebi, como é que se falou, atendimento, você fala assim, pô, já tá me pagando caro em relação ao supermercado japonês. Porque tem produtos que você vai comprar no mercado japonês que sai mais barato que no produto brasileiro. Isso é fato. Tá? Mas tem alguns produtos que só tem no mercado brasileiro. Também é fato. Então tem que ver muito bem o que você vai querer. Minha esposa sabe da forma que eu sou assim, nesse ponto. Então determinados produtos brasileiros, se eu tiver que ir aqui, eu prefiro ir lá na Tonga da Mironga. Eu posso gastar 3 vezes mais com combustível, mas eu vou no outro. Só que é meu pensamento. Tá? Por quê? Eu não aceito, né, como é que se fala, certas atitudes, né, ou certas, como é que se fala assim, coisas infundadas que acontecem em determinados locais. Mas isso aí é a critério de cada um. Tá, mas já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está ficando aqui no Japão, como é que a coisa está se transformando, e pode ser que aconteça uma lei de caso rara, né, a nível nacional. Mas, por enquanto, em questão de Saiban, né, de tribunal, está uma coisa meio sem procedência ainda. Né, mas com Tóquio fazendo essa nova lei, pode ser que os julgamentos futuros em relação a caso rara, pode ser que já pegam a lei de Tóquio como procedente. E nisso já dá para você ter uma ideia, o que geralmente pode acontecer. Tá? Foi igual que aconteceu tempos atrás em relação ao visto, tá, de dupla nacionalidade. Na hora que começou, o Saiban negou o primeiro, depois a coisa deslanchou. Tá, você vê que até japoneses perderam a dupla cidadania. E vai chorar. Os caras estão lá tentando recuperar a cidadania japonesa, mas o Saiban japonês falou, não quero, não vou te dar. Você perdeu a causa, se lascou. Você quis ir morar nos Estados Unidos, agora você fica lá. Você quis a cidadania deles, agora você é americana, deixou de ser japonesa. Tá? Então aconteceu isso, acontece. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Depois que tem a primeira procedência, rapaz, acabou. Tá? Aqui no Japão é mais ou menos a coisa assim. Né? Como é que se fala assim? Deu o primeiro exemplo, a coisa vai. Então já estou te avisando de antemão para você tomar cuidado. Tá? Em caso de turismo, aí é outros 500. Tá? Mas para você que como é que se fala? É morador aqui no Japão ou pretende residir aqui no Japão, só tome cuidado com, como é que se fala assim, suas atitudes daqui para frente quando você for reclamar, tá, em relação a um produto, a um serviço e etc. Ou mesmo ficar fazendo postagens na internet por determinadas coisas. Fulano tá disso aqui, tá? Só toma cuidado. Porque dependendo, se a pessoa for lá pegar um advogado e processar, dá problema. E dá muito problema. Tá? Então só fica aí, como é que se fala, o aviso para você, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e Maido!